Meu amigo, humilhação lá em São Januário, 3-0. Tabu continua, agora são 12 jogos. O Vasco nunca perdeu pro Fortaleza. Lá no Rio de Janeiro. Sem dúvida alguma, foi a melhor atuação do Vasco neste campeonato. Fala, galera! Que noite incrível para o nosso Vasco. Com gols de Nuno Moreira e Vegete, o gigante da colina atropelou o Fortaleza por 3-0 e garantiu uma vitória maiúscula no Brasileirão. Mas e a torcida do Fortaleza? O que eles acharam dessa partida? Hoje vamos conferir as reações dos torcedores adversários e o que eles disseram sobre o jogo. Será que ficaram impressionados com o show do Vasco? Fica ligado porque está imperdível. Já deixa o like, se inscreve no canal, TV Cartola e vamos juntos nessa análise. Pelo torcedor do Vasco. Mas, meu amigo, humilhação lá em São Januário, 3-0, fora o apavoro do Vasco, né? Saiu até barato, digamos assim, porque o Vasco teve chances perdidas inacreditáveis, né? Mas enfim, vamos falar um pouco dessa goleada. 3-0 é goleada? Pra mim é, principalmente quando o time não quer nada com nada dentro do jogo. E é isso, vamos detalhar um pouco mais. A gente tem que, sei lá, pensar alguma coisa. Eu tava até agora, assim, na frente aqui do computador, tentando achar palavras pra isso. Eu acho que não existe uma. Eu acho que foi vergonha, foi uma humilhação. O Vasco, que não vinha conseguindo essa boa atuação 9 jogos sem da sua vitória do torcida, Vasco. 9 jogos sem vitória. E aí, meu amigo, o dinizismo entrou, revolucionou tudo e no primeiro jogo, 3-0 para a equipe carioca. É foda, mas a gente vai tentar falar um pouco mais desse jogo, falar um pouco mais, tentar encontrar algo que possa nos confortar nesse momento de pós 3-0. E aí a gente pede o teu like. Eu sei que é foda, eu sei que porra de like, eu também tenho esse pensamento, né? Mas é o nosso trabalho aqui, então deixa o like, teu curtir, teu joinha, manda o teu superchat, manda o teu super pix, mas na minha opinião, o resumo do resumo foi uma humilhação total na partida de hoje. E é foda mesmo, porque eu sempre tento trazer aqui na... Opa. Leão não voltou, mandou R$5. Cara, essa balela de Leão voltou é pura empolgação de torcedor. Fortaleza ganhou de goleada nos últimos jogos por desmérito do adversário. Fortaleza não está bem, e até um cego vê isso. Já eu entro nesse assunto, até eu comecei falando sobre isso. Mas... É até complicado porque eu não tenho nenhum aspecto positivo dessa partida, cara. Não tem, de fato assim não tem. Eu não senti tanta segurança do João, a defesa não foi bem, o meio-campo não construiu, o ataque nem se fala. E aí, meu, eu queria puxar algo do pré-jogo. As substituições do Vojvoda no intervalo mostram ainda mais o erro que vem sendo. Desse 3-0 do Vasco, olha só, e olhe que o Vasco teve 2 gols anulados corretamente, isso é verdade. Ainda teve uma bola na trave, ainda desperdiçou várias chances. Então, assim, foi um 3-0, mas que poderia ter sido bem mais. O Fortaleza ainda criou uma outra. Acho que no primeiro tempo teve uma bela oportunidade com o Mancuso. O cruzamento do Lucero acabou desperdiçando. E teve no segundo tempo também uma boa com o Lucero e outra com o Pochettino, mas muito pouco ainda para a equipe tricolor. Até porque o Fortaleza, meus amigos, o sistema defensivo hoje foi terrível, foi muito ruim. Assim, o Vojvoda escalou o time, só não colocou o Bruno Pacheco, mas colocou o Gastão Ávila. Mesmo que a mesma formação lá do jogo contra o Juventude, 5-0. Esse Fortaleza, essa zaga, não, João Ricardo. Vamos lá, ser justo. João Ricardo, Kusevich, Mancha, Lucas Sacha e Rossetto. Esse quinteto aqui, essa espinha dorsal do Fortaleza, né, vinha de 4 jogos sem derrotas. Desculpa, 4 jogos sem levar gol. Agora leva 3 e poderia ter sido mais. Vinha sem perder 7 jogos. Então, assim, é claro que foi um conjunto. O time foi muito mal e pegou um adversário que estava inspirado. Quem olhasse assim o campeonato, caramba, bicho, quem tá sem ganhar é esse time aqui do Fortaleza. E quem tá sem perder é esse time do Vasco. O Vasco tava 9 jogos sem ganhar, meus amigos. 9. O time vinha numa crise sem tamanho. Contratou o Diniz perdeu no meio de semana. E hoje o time jogou muita bola. Sem dúvida alguma, a melhor apresentação do Vasco no Brasileirão, isso é sem dúvida, né? Não sei nem se é da temporada, mas hoje jogou muito bem o Vasco. E o Fortaleza foi muito mal. Pro Vasco, esse tabu que é um tabu difícil de ser quebrado, tá? Nem o exterminador de tabus, o Vojvoda, conseguiu ainda. O Vasco conquistou mais uma vitória lá em São Januário por 3-0 dessa vez, com 2 do Verrete e o Nuno fazendo um golaço. Eu vou dividir aqui o meu comentário em alguns capítulos. Tempo dos gols, produção do Fortaleza,
o que isso reflete no meu pensamento também, o que isso significa, pelo menos na minha avaliação. Eu vou começar aqui falando sobre e recapitulando um pouco o que eu disse na partida depois da goleada sobre o Juventude, quando a maioria disse: Fortaleza virou a chave. Me incomoda um pouco essa ideia de que tudo acontece como um passe de mágica. Uma varinha de condão, você vai lá, pum, mudou tudo. E a partir dali é um outro time, a partir dali é um outro aproveitamento, porque a temporada do Fortaleza continua sendo uma temporada de oscilação, mais do que a gente imaginava. O Fortaleza, no jogo de hoje, tomou gols em momentos cruciais da partida. Nunca tem um bom momento para você sofrer o gol. Mas quando você toma um gol no início ou no final dos tempos, é muito difícil. No início porque você está com uma ideia de jogo, com um plano de jogo, e que esse gol pode mudar completamente o que você estava pensando sobre o jogo. Isso é uma coisa. Quando você sofre o gol na reta final dos tempos, você não tem tempo suficiente para uma recuperação. Então, no caso do Fortaleza, hoje o Fortaleza tomou um gol do Nuno com 2 para 3 minutos do primeiro tempo. O Fortaleza até teve uma chance numa lambança do Jardim. O Léo Jardim, ele tenta sair, a bola quica, encobre o goleiro do Vasco. Fortaleza quase faz um lance meio confuso. Isso com menos de 1 minuto. Com 2 para 3, uma bela troca de passes e o Nuno faz um golaço. O tapa que ele dá na bola é um baita gol, né, gente? Assim, convenhamos, reconheçamos. Baita gol do Vasco da Gama. 3 minutos, Vasco já estava vencendo o jogo. Aí o Fortaleza se assanha, cria algumas boas oportunidades. Os times do técnico Fernando Diniz têm uma linha muito avançada. O Fortaleza entendeu isso, depois o Diniz consertou e o Fortaleza não teve mais chance, mas em um dado momento o Fortaleza chegava até com uma certa facilidade. Mas o Léo Jardim não fez nenhuma grande defesa no jogo. Ele rondava ali, o Fortaleza rondava, levava um certo perigo com essa presença, sabe, sempre frequente no ataque. Só que aquela história de tomar um gol no pior momento do jogo. Com 50 segundos de segundo tempo, quando o Vojvoda, depois da conversa de intervalo, depois de mexer, depois de, sabe, ajustar o time, tentar entender o que poderia ser o segundo tempo, um planejamento. Com 50 segundos, Verratti faz o segundo gol do Vasco numa investida do Paulo Henrique, que foi um dos destaques do time do Vasco da Gama hoje. Aliás, tem sido um destaque. Deu um drible da vaca para cima do Gaston, ficou pelo meio do caminho o zagueiro barra lateral do Fortaleza, cruzamento, Verratti fecha no segundo pau, 2-0, um gol típico de Verratti, um toque na bola, ele ainda faria o terceiro gol, num lance muito parecido, ele vai lá, faz 2-0 para o Vasco da Gama, prejuízo enorme para a equipe do Fortaleza, péssimo negócio para o Fortaleza. É isso, galera! Não dá pra negar, o Vasco deu um show em campo e deixou até a torcida adversária sem palavras. Essa vitória foi gigante, como o nosso time. Agora eu quero saber de você. O que achou das reações dos torcedores do Fortaleza? Concorda com o que eles disseram ou não? Comenta aqui embaixo. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal TV Cartola e compartilhar esse vídeo.